Queridos irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Graça e paz no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, que está nos concedendo pela graça e misericórdia do Senhor. Nós estamos nesse culto de doutrina e oração, onde nós estamos estudando a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Nós temos como tema central a oração do Deus Filho ao Deus Pai. Para isso, convido os irmãos sentados como estão, porque nós vamos ler mais uma vez. Meu objetivo que todo culto nós leiamos esses versículos. João capítulo 17, versículo 1 ao versículo 26. Eu disse para os irmãos que Jesus, primeiramente, ele ora por ele. Jesus, ele ora pelos discípulos. E Jesus, ele ora por nós, igreja do Senhor. Então, no decorrer dessa leitura, você já vai procurando meditar, fazer reflexão e entender o que Jesus está dizendo. João capítulo 17, versículo 1: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deres. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste, do mundo eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem todas as coisas que me tem dado provém de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardavam o teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um,
e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um como nós o somos, e eu nele e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também eles compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Claro que não foi com essa rapidez que Jesus orou, tá bom? Só para a gente acelerar aqui o processo da leitura. Não foi com essa rapidez, não. Com certeza foi uma oração mansa, calma. Ok? Vamos orar. Seu Jesus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos lendo e replicando, Senhor, por meio dessa leitura, a tua oração sacerdotal, onde o Senhor levou, Pai, esta oração ao Deus Pai Santo, para que seja glorificado e exaltado o teu nome, Senhor. Queremos fazer, Senhor, dessa oração do Senhor a nossa meditação, a nossa edificação, para conhecermos mais a tua vontade e para glorificarmos mais o teu bendito e soberano nome. Pois assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, então vamos lá. Nosso tema central é a oração do Deus Filho ao Deus Pai. Na quarta-feira passada, nós destacamos aqui 4 pontos a respeito dessa passagem. E nós vimos o primeiro ponto, que foi a circunstância, vai passar em Goiânia, a circunstância dessa oração. Qual foi a circunstância dessa oração? Jesus tinha acabado de pregar um sermão para os seus discípulos e orar pelos seus discípulos. Agora Jesus, ele ora ao Pai pelos seus discípulos. Então essa foi a circunstância. Em segundo lugar, nós vimos o conteúdo dessa oração. O conteúdo dessa oração, no versículo 1 ao versículo de número 5, Jesus, ele orou por ele mesmo, dizendo ao Pai: Pai, eu concluí a tua obra. Depois que Jesus orou por ele mesmo, Jesus também orou pelos seus discípulos, que essa oração é do versículo 6 ao versículo 19, pedindo ao Deus Pai para que guardasse os seus discípulos e santificasse os seus discípulos. E a terceira oração de Jesus foi pela igreja, está do versículo 20 ao versículo de número 26, onde ele orou para que a igreja, nós que somos a igreja do Senhor, fôssemos unidos nele e participarmos da sua glória eterna. Então aqui foi o conteúdo da oração. Em terceiro lugar, nós vimos o contexto imediato da oração. Qual foi o contexto imediato da oração? Que antes de Jesus estava caminhando para o seu sofrimento, depois da ceia do Senhor, depois que ele disse que Judas iria trair, e antes da sua morte vigária, Jesus também orou. Então aqui esse é o contexto, porque Jesus estava orando. E em quarto lugar, nós vimos a ênfase dessa oração, que Jesus orou pedindo bênção celestial para os seus discípulos, ok? Então, a guisa de introdução foi esses
quatro pontos que nós vimos. Hoje nós vamos aqui sintetizar quatro aspectos da oração de Jesus Cristo, que nós vamos ver no decorrer do estudo: a salvação, a segurança, a santidade e unidade. Então, ao decorrer do estudo, nós vamos fazer essa síntese, falar sobre salvação, segurança, santidade e unidade. Então, para nós começarmos, nós vamos ver sobre a salvação. Está do versículo 1 ao versículo de número 5. No decorrer da mensagem, nós vamos ler esses versículos, ou melhor dizendo, nós vamos meditar somente no versículo de número 1. E aqui eu quero destacar quatro verdades acerca da salvação na primeira oração de Jesus Cristo. Então está aí o instrumento da salvação, a cruz de Cristo. O instrumento da salvação, a cruz de Cristo. E dentro desse ponto, desse princípio, dessa verdade, nós vamos ver três aspectos da cruz. Então, primeiro, o instrumento da salvação, a cruz de Cristo. E dentro do instrumento da salvação, a cruz de Cristo, nós vamos ver três aspectos da cruz de Cristo. O primeiro aspecto está aí: a hora tinha chegado. Olha o versículo de número 1, diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a minha hora. Ou seja, o nascimento, a vida e a morte de Cristo não foi de maneira nenhuma um acidente. Ou seja, tudo aquilo que Deus planejou para Jesus Cristo, traçada na eternidade, Jesus Cristo ele cumpriu. E quando ele cumpriu, é isso que ele falou aqui no versículo de número 1, quando disse: Pai, é chegada a hora. Ou seja, em outros momentos, na palavra de Jesus Cristo, nos versículos ou capítulos anteriores, Jesus Cristo ele sempre vinha dizendo: olha, ainda não chegou a hora, ainda não chegou a hora. Mas na oração sacerdotal de Jesus Cristo ele disse que chegou a hora dele, quando ele diz: Pai, é chegada a hora. Ou seja, Jesus Cristo estava dizendo que chegaria, ou estava chegando, ou já tinha chegado a hora de ele ir para a cruz, a hora de ele morrer pelos nossos pecados, a hora de ele ir para a cruz, não como derrotado, mas como um rei. Porque, irmãos, foi na cruz do Calvário que Jesus Cristo cumpriu o plano da redenção. Foi na cruz do Calvário que Jesus Cristo ele perdoou todos os nossos pecados. Então foi na cruz ali que ele despojou todos os principados, e foi na cruz que ele mostrou para o mundo inteiro o amor do Deus Pai para com todos aqueles que nele creem. Então a ideia aqui que o instrumento da salvação é a cruz de Cristo. E nesse primeiro aspecto aqui, nós vimos Jesus dizer que a sua hora tinha o quê? Chegado. Quando ele vai dizer assim: Pai, é chegada a hora. Então aqui, nós temos aqui como ponto o instrumento da salvação, a cruz de Cristo. E nesse aspecto, nós vimos aqui que a hora de Jesus Cristo
tinha chegado. Concluindo isso, nós vamos ver aqui nessa nota que essa oração aqui que Jesus, quando ele diz assim, Pai, é chegada a hora, nós concluímos que essa oração ela foi feita na sua agonia, quando Jesus estava orando no Getsemane, antes da sua paixão, antes de ir para a cruz do Calvário. Então, é isso que Jesus Cristo, nesse ponto aqui, nesse aspecto, traz para nós que a hora dele tinha chegado. Estava indo para a cruz do Calvário, morrer pelos nossos pecados. Estava indo para a cruz do Calvário para nos dar vida eterna. Estava indo para a cruz do Calvário para nos dar a vitória por meio da cruz. Então Jesus Cristo diz, Pai, é chegada a minha hora. Irmãos, aqui eu já quero tirar uma primeira aplicação para nossas vidas, porque quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para aquela cruz, e quando nós vemos ali o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquele sofrimento, parece que a gente não tem muito entendimento que o instrumento da cruz, a cruz ali no Calvário, para nós parece que não tem muito efeito. Por quê? Porque Jesus Cristo ele cumpriu tudo aquilo que estava determinado. Não foi um acidente, não foi uma tragédia, mas foi uma agenda cumprida com fidelidade. E para nós, igreja, nós precisamos ter isso em mente para que possa causar em nós a sensibilidade que a cruz é um elemento, que mostra o grande amor de Deus por cada um de nós. Eu acredito se a igreja no dia de hoje tivesse mais essa sensibilidade, eu acredito que nós seríamos melhor em adorar, em glorificar a Deus, porque aqui Jesus, quando ele diz Pai, é chegada a hora, Jesus Cristo ele cumpriu a sua agenda determinada por Deus. Então, a primeira é que tinha chegado a hora. O segundo aspecto do instrumento da salvação, a cruz de Cristo, é que a cruz é um instrumento de glória para o Pai. A cruz é um instrumento de glória para o Pai. Versículo número 1. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Para que o Filho te glorifique a ti. Ou seja, quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, a prioridade de Jesus Cristo é glorificar a Deus. Ainda que ele foi para morrer pelos nossos pecados, mas a prioridade de Jesus Cristo é glorificar a Deus. Olha o que ele está dizendo aí. Glorifica a teu Filho, chegou a hora, para que o Filho te glorifique a ti. Então, qual é a ideia que ele traz aqui? Que a cruz como instrumento para a glória de Deus, a ideia aqui é que tudo aquilo que Jesus fez ali naquela cruz foi glorificado o nome de Deus. Foi glorificado o nome de Deus. Por exemplo, nós temos aqui João, eu coloquei João capítulo 2, versículo 11, nós temos esse exemplo aqui de glorificação. Jesus glorificou o Pai em seus milagres. Ele vai dizer assim, ó, deixa eu ver se eu consigo ler. Com este
deu Jesus princípios a seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou o que? A sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ou seja, esse contexto aqui é quando Jesus transforma o vinho em água, ou água em vinho? Água em vinho. E ali, Jesus, por meio do milagre que ele fez, ele se glorificou, ele glorificou os seus discípulos. O que ele fez? Ele glorificou o Pai. Ele vai dizer, manifestou a sua glória, os seus discípulos creram nele. Então a cruz que Jesus estava foi um instrumento para glorificar o Pai. Ainda mais, o Pai ainda foi glorificado por meio do seu sofrimento. Olha João capítulo 12, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser o quê? Glorificado o Filho do Homem. Glorificado o Filho do Homem. Então Jesus estava ali naquela cruz. Aquela cruz foi instrumento para glorificar a Deus. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 8, que a salvação é pela graça, é um dom de Deus, para que nós não venhamos se gloriar. Porque qual é a ideia que muitas das vezes o ser humano pensa? Jesus Cristo estava ali naquela cruz, ele fez isso por mim. Sim, é correto, isso tudo é legítimo, tudo é correto. Ele foi ali, me deu salvação, correto. Mas aqui o objetivo é glorificar a Deus. Então isso não quer dizer que nós não somos a cereja do bolo. Jesus usou o instrumento da cruz para glorificar a Deus. Tendo esse exemplo para nós, irmãos, é aquilo que Paulo falou, que é esse versículo áureo que nós temos para glorificar a Deus, quando ele vai dizer que é comais, que é bebais, ou passais outra coisa qualquer, seja isso o quê? Para glorificar a Deus. Então nós temos um exemplo aqui de Jesus, que usou a cruz para glorificar a Deus por meio da sua morte, e nós também, como igreja do Senhor, nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. A ideia é, irmãos, que nós, como igreja do Senhor, precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Se você está andando no caminho e você perceber que não vai glorificar o nome de Deus, volte um passo atrás, repense as suas atitudes, repense os seus pensamentos, as suas ações, porque nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus. Então, o primeiro aspecto, Jesus disse, é chegada a minha hora. O segundo aspecto, a cruz é instrumento para a glória, para o Pai. Terceiro aspecto, a cruz é o instrumento de glória também para o Filho. Olha aí, Pai, é chegada a hora. Glorifica quem? Glorifica quem? Quem é esse Filho aqui? Jesus Cristo. Então, a cruz também é a glória para Jesus Cristo. A cruz glorificou sua compaixão, sua paciência, seu poder em dar sua vida por cada um de nós. Jesus se dispôs a sofrer por nós, a se fazer pecado por nós, a se tornar maldição por nós, para comprá-los com o seu precioso sangue, a fim de que? De
Jesus Cristo. Olha esses dois versículos que eu coloquei aí, um em João capítulo 10, versículo 18, e outro Gálatas 2, 20. Ele diz: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou espontaneamente, voluntariamente, para glorificar. Não foi alguém dizendo assim: olha, Jesus, tu tem que morrer, eu te mando morrer. Não, Jesus Cristo, ele se voluntariou para morrer por nós. Por isso que a glória tem que ser para Jesus. E Paulo acrescenta aqui, quando ele vai dizer: Cristo me amou e se entregou por mim mesmo. Cristo me amou e se entregou por mim. Se entregou por mim mesmo. Então, queridos irmãos, o instrumento da cruz é a glória para o Filho Jesus Cristo. É a glória para o Filho de Jesus Cristo. A aplicação para nossas vidas. Se nós sabemos que a cruz é um instrumento de glória para o Filho, nós precisamos, como igreja do Senhor, claro, glorificar a Deus, mas também glorificar a Jesus Cristo por meio da obediência a Jesus Cristo. Porque de uma forma que nós somos obedientes a Deus Pai, nós precisamos também ser obedientes a Deus Filho, porque Jesus aqui, ele tanto glorificou a Deus Pai, como Jesus também glorificou a Ele mesmo e usou o instrumento da cruz para a glória de Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, para nós meditarmos, nós precisamos levar os nossos pensamentos à cruz do Calvário e ver que aquela cruz não foi somente aquela travessa assim e assim, mas foi algo que Deus usou para glorificar a Deus e glorificar também a Jesus Cristo. Glorificar também a Jesus Cristo. Irmãos, a aplicação geral para nossas vidas, nós podemos entender, e quando nós entendemos que aquela cruz, ela não é somente um simbolismo, que Jesus foi caminhando, morreu, aí subiram e colocaram ele naquela cruz, e ali ele derramou o precioso sangue pelo nosso pecado. Não é somente isso. A cruz, ela tem um peso para a glória de Deus. A cruz, ela tem um peso para a igreja santa do Senhor. E nós precisamos entender, irmãos, porque isso é o quê? Isso é doutrina. Quando nós somos doutrinados e vemos aqui essa oração sacerdotal, que aqui nessa primeira parte, do versículo 1 ao versículo de número 5, Jesus ele ora por ele mesmo e diz: Pai, tudo aquilo que o Senhor ordenou, pediu, foi consumado. Chegou-se minha hora. Tudo aquilo que o Senhor pediu, eu fiz. Tudo aquilo que o Senhor pediu, eu fiz. E o teu nome ele foi glorificado, como o meu nome também ele é glorificado. Por isso, irmãos, a salvação em Cristo Jesus para nós, a salvação em Cristo Jesus para nós, não há nenhum peso de glória para nós. Não há nenhum peso de glória para nós, mas sim toda glória para Deus, toda glória para Jesus
se a igreja, no dia de hoje, entendesse mais o peso que tem a cruz, nós seríamos crentes melhores. Nós seríamos crentes que glorificavam, exaltavam mais o nome de Deus. Nós seríamos crentes que, quando olharmos para aquela cruz, certamente nós iremos obedecer mais aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos pediu para que nós pudéssemos fazer para glorificar o nome dele. Amém? Amém. Vamos dizer pode? Amém. Deixa eu fazer só aqui a recapitulação, rapidinho, a conclusão. Então nós vimos aqui, irmãos, nesse primeiro passo, só me achar aqui na minha folha. 1, 2. Mas igual o apóstolo Paulo, são muitas letras. Ok, nós estamos vendo aqui, nós estamos sintetizando 4 aspectos da oração de Jesus Cristo. Nós estamos no primeiro aspecto, a salvação. Dentro da salvação, nós estamos vendo 4 verdades acerca da salvação de Jesus, ou da oração de Jesus Cristo. O primeiro, o instrumento da salvação, a cruz de Cristo. E dentro do instrumento da salvação, a cruz de Cristo, nós vimos 3 aspectos. É o primeiro aspecto, sabe dizer? A hora tinha chegado. O segundo aspecto, qual é o segundo? A cruz é um instrumento de glória para o Pai. E o terceiro? A cruz é um instrumento de glória para o Filho. Se Deus quiser, quarta-feira que vem, nós vamos para a essência da salvação. Essência da salvação. Se Deus quiser. Ok? Então, irmãos, eu incentivo os irmãos a ler esse texto. Tá bom? Incentivo os irmãos a estudar esse texto. E incentivo os irmãos também a trazer a canetinha, né, caderno, para anotar os pontos. É tão bom. Para que eu não possa falar alguma besteira e depois os irmãos engolirem heresias, tá bom? Ok? Amém? Irmãos, antes de nós orarmos, deixe passar aqui os pedidos de orações. O primeiro dele é que nós precisamos continuar orando pela nossa congregação lá no Carreiro Castanho. Precisamos continuar orando pelo pastor Mauri, pela irmã Núbia, seus netos, irmão Samuel, irmã Francisca e a irmã Ana Beatriz, e uma senhora que tem lá congregado. Ore também pelo projeto, juntos nós podemos, para que Deus continue dando graça, misericórdia, que Deus continue abençoando os mantenedores, dando condições, como também que Deus continue levantando pessoas para ajudar nesse projeto, okay? Para que possamos alcançar mais rápido aí esse projeto, ok? Peço que os irmãos também estejam orando pelas programações. Nós temos aí agora, né, domingo, o churrasco, venda do churrasco. A programação, nós não vamos ter BD, vamos ter somente a primeira parte, o café da manhã. Primeira parte, né, que é os cânticos e o devocional, e café da manhã, e depois a organização do churrasco, né? Ok? E também encontros de casais, nós vamos ter nosso encontro de casais, vai ser dia 4 de julho, vai estar conosco o pastor Kleber, tá, uma igreja batista da convenção, ele era lá de Guadalajara, vai estar aqui em Manaus, pastor Kleber, uma igreja de São José, os irmãos vão conhecer melhor. E
Dia 18, Aniversário da aniversário da MCA. Qual é o tema? Olha, qual é o tema? Mulheres curada, cura. Oi? Não, são dois temas. O tema e o subtema. Nós vamos ficar com o subtema. Dois temas. Qual é? Mulheres curadas frutificam é o tema. E o subtema, mulheres curadas curam. Mulheres curadas, elas frutificam, né? Isso. Elas obedecem, né? Que tem que dar boas obras, né? Dar bons frutos, né? E as que são curadas, elas vão curar as outras. Podia colocar um outro subtema aí, essa que não foi curada. Então, Agora vai ser doente, né? ok, irmãos? Também são nossos pedidos aí para vocês É, lá. pastor, dia 21 é a programação do dia do pastor, né? Domingo, gente, vocês sabem que domingo seria homenagem ao pastor. Como tem um churrasco, né? Duas programações grandes, não tem como a gente fazer, tá? Então, vou para o Ok. próximo domingo, dia 21. Lembrando 21. também, aproveitando a oportunidade, na classe do pastor Júlio, quem é da classe dele, sobre os capítulos lidos, né, durante a semana. Como é muitos alunos, ele não tem tempo para pegar os capítulos lidos de todos. Então você já traga de casa, anotado num papel, seu nome e o capítulo que você leu. Eliane leu 10 capítulos. Eliane leu 12 capítulos. E aí, quando for a secretária vir recolher, você já entrega para ela. Ok? Ok? Porque Deixa como comigo, vou renovar aí o pedido. Tá bom, irmãos? São mulheres casais.